Fala galera, hoje é dia de X Factor fim de jogo. É uma história da Marvel, escrita por Jim Lee, Will Portacio e Chris Claremont e desenhada por Will Portacio no ano de 1991. O X Factor, desde o seu início, teve confrontos com um dos seus maiores inimigos, o Apocalipse. Inclusive, depois de um desses confrontos, os heróis ficaram com a nave senciente do vilão, a tornando na sua base de operações. Mas agora, Apocalipse volta para se vingar de todos eles. E no meio do fogo cruzado, o mais afetado pode ser um jovem garoto, Nathan Christopher Summers. X Factor Fim de Jogo é um arco que vai das edições 65 até a 68 da revista X Factor e se passa entre os arcos mutantes Programa de Extermínio e a saga da Ilha Muir. Mas esse é um assunto à parte, envolvendo só a equipe, afetando mais Ciclope e Jean Grey e com grandes consequências para o filho de Scott, o ainda pequeno Nathan Summers. Não é necessário conhecer o contexto maior aqui. Mas se você quiser ter mais esse conhecimento, os vídeos desse período mutante estão aqui na descrição. De qualquer forma, antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa na nave senciente do X Factor, onde Ciclope e Fera preparam um treinamento. De repente, a energia é cortada e volta rapidamente. Era algum tipo de defeito que a nave nunca apresentou antes. Mas como era algo rápido e pontual, a dupla encontra Jean Grey, Homem de Gelo e Arcanjo para começar o seu treino. O que eles não sabiam é que a piscada de energia era um ataque externo, uma invasão nos sistemas da nave. E agora um grupo tinha a visão interna da base do X Factor. Esse grupo era composto por Foxbat, Manopla, Peçonha, Synapse, Barragem e a hacker invasora chamada Disco Rígido. Era um novo grupo batizado de Cavaleiros da Tempestade. E o seu líder era ninguém menos que o próprio Apocalipse. O seu alvo dessa vez não é o X Factor, mas outra pessoa ali dentro, além da própria nave. Porque, por ser senciente, a nave escolheu trair Apocalipse, o seu antigo mestre, ao se aliar com o X Factor. O grupo de mutantes descansa depois do treinamento. O Arcanjo estava num recém-relacionamento com a policial Charlotte Jones, que foi resgatada pelos mutantes pouco antes do Programa de Extermínio. Ciclope e Jean Grey aproveitam para passar um tempo juntos, enquanto Homem de Gelo namorava uma garota japonesa chamada Opal. E o Fera fica na nave, enquanto assiste noticiários de Trash Tube. Tudo parecia tranquilo, até que no fim daquela tarde, uma explosão acontece numa parte da nave senciente. Um tipo de jato camuflado invade, perfurando o casco da nave. E quando Ciclope, Jean Grey e Fera vão ver o que aconteceu, eles conhecem os seus novos inimigos. Eram os Cavaleiros da Tempestade. Um ataque começa, só que a mais afetada com isso é Jean Grey, porque Synapse a ataca dentro da sua própria mente. Ele também é um telepata, e Jean Grey nessa época estava com dificuldades de usar a sua telepatia. Ela usava apenas a sua telecinese nesse período. Então o ataque para ela é brutal. Só que o que ele não esperava era que ela revidasse telepaticamente. Isso porque graças a esse ataque de Synapse, Jean Grey começou a recuperar a sua própria telepatia. De qualquer forma, Arcanjo e Homem de Gelo se juntam ao grupo na nave e juntos derrotam os outros Cavaleiros da Tempestade. Tudo parecia sob controle, mas quando Ciclope pede um status da situação para a nave, não é ela quem responde, é a Disco Rígido. Ela tomou posse do núcleo cibernético da nave. O ataque dos Cavaleiros era só uma distração para o ataque real. O plano de Apocalipse tinha dado certo. A nave senciente do X Factor era imensa e posava como um gigantesco prédio em Nova York. Mas agora a própria nave possuída começa a atacar toda a cidade.
Inocentes são pegos no confronto. Até os Vingadores e o Quarteto Fantástico tentam salvar o máximo de civis pelas ruas. Dentro da nave, a sua estrutura começa a atacar o X-Factor também. Era algo muito inesperado para eles. Era como um ataque da sua própria casa. Mas a nave se esforça para transmitir uma mensagem. E ela consegue dizer um nome: Nathan Christopher. O bebê, filho de Scott Summers, estava em perigo. Foxbat, integrante dos Cavaleiros da Tempestade, fica a cargo de sequestrar o garoto em nome de Apocalipse. Era só um bebê indefeso, mas de repente um portal se abre e surge uma mulher pronta para defender essa criança. Ela pega Foxbat de surpresa e salva o pequeno Nathan. Mas quando o Ciclope chega, a mulher se assusta e dispara. E quando o Ciclope a vê com o seu filho, ele não pergunta e já dispara uma rajada óptica que a joga para fora, acreditando que ela era a ameaça. Só que isso dá tempo para Foxbat se recuperar e sequestrar Nathan. A nave continua atacando, tanto dentro como fora, e os policiais estavam apostos em volta do prédio, já que só mutantes eram permitidos ali dentro. Mas quem tem permissão para entrar na nave nesse momento é a agora Sargento Charlotte Jones. Enquanto isso, o Fera tenta se conectar com a nave, e o máximo que consegue fazer é escutá-la. O problema é que a nave tinha sido corrompida por um vírus tecno-orgânico, mas ela tinha um plano de contenção. Essa nave já serviu a Apocalipse como uma escrava. Quando ele foi derrotado e o X-Factor tomou a nave, ela foi bem tratada a partir daí. A nave se tornou uma aliada. Era uma amiga do X-Factor. E ela não vai permitir voltar a ser uma escrava. Por isso a nave inicia uma autodestruição. A nave consegue se ejetar e voa até a atmosfera, então ela pede desculpas ao Fera por fazer isso com eles a bordo, mas era a única opção. Para piorar, os Cavaleiros da Tempestade conseguem se teletransportar para fora, e mesmo não querendo que a sua amiga fizesse isso, a nave simplesmente explode. Na cidade, inclusive, a mulher que tentou salvar Nathan vê a explosão e lamenta, mas ela não lembra da morte dos pais do garoto acontecer nesse momento. E ela pensa isso porque essa mulher vem do futuro. Ela é chamada de Askani. Acontece que, no seu futuro, Nathan é extremamente importante. Ele é um salvador. Por isso, Askani foi transportada até aquele tempo para salvar o seu Lord Nathan de ser pego por Apocalipse. O transporte até o passado é complicado. Askani foi basicamente desintegrada e recriada como pura energia no tempo presente, e só tinha como fazer um caminho de ida e um de volta. Askani não tinha possibilidade de falhar na sua missão. A nave senciente explodiu, mas ela conseguiu lutar contra a infecção o suficiente para criar um módulo de sobrevivência e salvar o X-Factor. E agora, à deriva no espaço, eles são puxados por uma outra nave. Eram os Inumanos. Os Inumanos viviam escondidos na Terra, no Himalaia, mas há algum tempo eles mudaram seu refúgio para a Lua. E agora eles precisam da ajuda do X-Factor, porque eles têm um inimigo em comum nesse momento. O Apocalipse surgiu e assumiu o grande refúgio dos Inumanos na Lua, sequestrando inclusive alguns Inumanos e os convertendo como os seus seguidores. Esses eram os Cavaleiros da Tempestade. E até mesmo Medusa, a esposa do rei Raio Negro, foi sequestrada. Nesse momento, Foxbat e Manopla se teletransportam a bordo e conseguem, pela surpresa, capturar a Cristal dos Inumanos. A audácia de Apocalipse irrita os heróis, que se unem e atacam todos juntos o seu grande refúgio. Apocalipse usa outros Inumanos corrompidos para defender a sua fortaleza, e usa até mesmo hologramas dele próprio para distrair os seus inimigos. Assim, um combate generalizado acontece, e enquanto os Inumanos de Raio Negro ficam do lado de fora contendo os inimigos, Ciclope e os X-Factor invadem a fortaleza atrás do próprio Apocalipse. No caminho, inclusive, eles percebem que estão no mesmo lugar na Lua onde a Fênix Negra se matou anos antes. De qualquer forma, eles continuam
e encontram o Apocalipse. E do seu lado tinha um dispositivo tecno-orgânico que continha o pequeno Nathan Christopher Summers. Ciclope ataca imediatamente, mas o seu inimigo desaparece. Era um holograma, que dá espaço ao verdadeiro Apocalipse agora. Graças aos seus poderes de manipular o próprio corpo, Apocalipse estava imenso. E pior, conectado ao bebê Nathan Summers. Acontece que existe uma lenda de que 12 mutantes, os mais poderosos da Terra, seriam os capazes de manter a raça depois do fim do mundo, do Apocalipse. Mas o vilão pretende coletar esses poderes e canalizar para si mesmo antes de qualquer coisa, se tornando assim numa divindade praticamente. E o pequeno Nathan é uma ferramenta importante para isso. Inclusive alguns dos 12 são visualizados nesse momento e seriam Tempestade, Charles Xavier e Cable. Para combater o X-Factor então, os Cavaleiros da Tempestade surgem mais uma vez. E para piorar, eles trazem novas inumanas afetadas. A própria Rainha Medusa e a sua irmã, Cristal. Com isso, o X-Factor não resiste, sendo derrotado e capturado. Assim, Apocalipse os aprisiona em cápsulas ligadas a ele para conseguir sugar as suas forças vitais para se fortalecer ainda mais. Só que o X-Factor não estava sozinho ali. Os Inumanos surgem, explodindo a fortaleza e salvando os heróis. Raio Negro e a família real inumana os libertam das cápsulas que estavam presos, assim derrotando os Cavaleiros da Tempestade. Eles atacam o Apocalipse de surpresa também, e isso dá chance para Jean Grey e Fera tentar salvar o pequeno Nathan. Mas quem observa tudo isso é Ascani. E quando Fera estava prestes a tocar na contenção de Nathan, ela o impede. Ascani se joga naquela cápsula e um choque acontece. Como Ascani é praticamente pura energia pelo efeito do teletransporte, ela causou um curto-circuito naquela contenção. Porque aquilo é uma cápsula do mais puro vírus tecno-orgânico. O mesmo vírus que infectou a nave senciente do X-Factor. Inclusive, se o Fera tivesse tocado em Nathan antes do choque, ele também seria infectado. Ou seja, Ascani salvou a sua vida. O problema é que o pequeno Nathan foi infectado com o vírus. Isso o corrompe e provavelmente o garoto vai morrer pela infecção. Mas, mesmo em sofrimento, o pequeno Nathan desperta um poder e telepaticamente ele puxa uma forma astral da mente de Jean Grey para salvá-lo. E a sua considerada mãe surge na sua mente como uma heroína pronta para atacar esse vírus, na forma do vilão Apocalipse. Mas o vírus era poderoso, era maligno. Só que Nathan é mais poderoso do que se imaginava e ele puxa também outra figura importante. O seu pai, e levando a mente de Ciclope para dentro da sua, numa forma astral, Scott surge de surpresa e empala o vilão. Nesse momento, enquanto Fera pega o pequeno Nathan nos braços, Jean e Ciclope estavam caídos com a mente afetada por esse combate, e tirando forças de dentro de si mesmo para salvar o seu filho, usando a força combinada de Nathan, de Jean Grey e a sua própria, Ciclope abre bem os olhos, e um poder imenso afeta e basicamente oblitera o Apocalipse. A energia foi tanta que Apocalipse foi derrotado. Mas Ciclope e Jean Grey não voltam a sua atenção para ele nesse momento. Eles se voltam agora ao pequeno Nathan, porque o vírus não foi morto, ele foi contido, evitando seu avanço rápido, mas mesmo assim o garoto morreria. Nesse momento, Ciclope chama por Ascani. Ela disse que estava ali para salvar Nathan. Ela poderia fazer alguma coisa. Assim, Ascani abre um portal. Ascani vem de 2000 anos no futuro, onde Nathan pode ser salvo. Ele é o salvador que vai derrotar o Apocalipse no seu futuro. O problema é que ao levá-lo, Ciclope nunca mais o veria. O pequeno Nathan Christopher Summers morreria ali no presente se não fizessem nada. Mas no futuro, ele sobreviveria. Ele seria salvo do vírus tecno-orgânico. Mas o pai
nunca mais veria o seu filho. E prezando pela vida do garoto, com muita dor e muito pesar, Ciclope o entrega. Ascani então vai embora com Nathan, enquanto Inumanos e X-Factor comemoram a vitória sobre Apocalipse. Mas Ciclope lamenta. Só que a luta de Ciclope, dos X-Men, é baseada na esperança. E ele encontra conforto na esperança de que o seu filho esteja bem, mesmo que em outro lugar. Esse evento é muito importante, ao ponto do próprio Vigia registrar todo esse confronto. Porque nem o Vigia sabia do futuro, mas ele sabia que não seria a última vez que viríamos Nathan Christopher Summers. E é desse jeito que termina a história. Fim de Jogo é uma história que eu particularmente prefiro chamar de O Fim de Nathan Summers. Porque por mais que a história tenha consequências gerais para o X-Factor, o que ficou realmente marcado aqui foi a infecção na criança Nathan. E a partir daí, Nathan Christopher Summers se torna Nathan Dayspring Ascanison, ou mais conhecido como Cable. Esse é um arco que passa batido às vezes por muita gente, mas é bastante importante para entender a origem confusa desse personagem. Logo na sequência, vem outra história que traz mais luz para esse emaranhado que é o Cable. Então, a Canção do Carrasco é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.